E aí, beleza? Estamos juntos aqui mais uma vez. E esse, como você já sabe, é o canal Você Igreja. E o tema de hoje é um tema um pouco pesado, vai ser difícil falar em poucas palavras, mas de qualquer forma eu vou tentar. E a minha pergunta é: de quem é a culpa? E já já você vai entender por que dessa pergunta. Fique conosco. Se você puder, nos adicione, dá o joinha. E a gente vai ficar muito feliz, o canal vai crescendo e as palavras vão surtir efeito para muitas pessoas que podem ser alcançadas por ela. Até mais. E então, galera, como nós estamos falando, o nosso tema de hoje é de quem é a culpa. E da onde surgiu esse tema? A faculdade, ela é algo muito bom para nós, seja qual for o curso que você faça. Mas nos cursos de humanas, principalmente teologia, a gente tem umas matérias que uma galerinha de engenharia que está atrás da câmera fica achando chato, que é filosofia, sociologia, ética. Mas são matérias que nos fazem refletir muito sobre o eu e sobre o coletivo, né? Sobre o nós, como é a nossa filosofia, ou seja, a nossa forma de vida, de enxergar a vida, de estudar a vida, como é o nosso eu dentro dessa sociedade, sociologia, e como é a nossa ética, seja como ser humano, ou seja como igreja. E aí nós fizemos alguns textos, cada aluno fez o seu texto, a gente teve que ler isso em aula, aulas virtuais, tá? Vamos manter o distanciamento aí por enquanto. E foi muito bacana ouvir os textos dos colegas. Mas uma coisa que a gente percebeu em cada texto, em cada aula, é que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de entender de quem é a culpa. Eu queria ler com você um texto, está em Levítico 19, versículo 21. Um versículozinho para a gente poder desmembrar um pouquinho desse nosso conceito de culpa. E por expiação da sua culpa, trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. Aí você fala assim: Hudson, que loucura! O que você quer falar com esse texto? O que você tem de nada? O que se fala sobre culpa? O principal desse texto é o da sua culpa. Você vai encontrar vários textos que falam sobre culpa. Mas a nossa grande dificuldade como ser humano é entender que o que somos hoje é resultado das nossas próprias escolhas. Nós somos culpados pelo que vivemos ou pelo que estamos aí. Aí você vai dizer: poxa, nada a ver, você não entende. Eu nasci na favela, eu sou fruto do meio. Olha, eu nasci numa comunidade e eu não sou fruto do meio. Então, algumas escolhas que eu fiz no decorrer da minha vida fizeram a trajetória da minha vida, não da onde eu vim. É claro que tem gente que nasceu numa situação mais confortável do que você e eu, talvez. É óbvio que existem pessoas que têm um pouco mais de acesso à informação do que você teve ou do que os seus filhos têm, mas nós ainda podemos fazer a nossa própria história. Nós ainda somos os autores da nossa própria história. Então, no final das contas, a culpa é sempre nossa. O que acontece é que nesse tempo de Covid, algumas coisas ressaltam na nossa sociedade. Eu acho que o Covid, ele veio, talvez, eu vou usar um termo um pouco pesado, nos desmascarar. E você me pergunta: como desmascarar? Como assim? O que você quer dizer? Eu acho que nós não percebíamos o caminho que nós tomávamos como sociedade. Eu queria ler um trechinho do meu texto para que você entendesse o que eu quero dizer. E eu escrevi da seguinte maneira: vivemos em tempos distintos, tempos que mudaram nossos hábitos, e isso de forma repentina e inesperada, de forma que nem os analistas, ou melhor deles, poderiam ter previsto. Contudo, neste período, a maior das descobertas tem sido o próprio ser humano, que se encontra em situação onde seus limites estão à flor da pele, expostos ao medo de morrer, da reclusão,
da solidão, reclusos em si mesmos, obrigados a interagir em família, obrigados a se conhecer e a conhecer o outro, expostos na necessidade de cuidar dos próximos e dos que de longe ficam, expostos a seu distanciamento quando se sentiam tão conectados, percebendo que a melhor conexão é pessoal, é o toque, é o abraço, expostos à necessidade financeira e à redescoberta de novas funções, expostos em suas escolhas políticas e realidades sociais. Estou falando do dia em que um ser de tamanho microscópico mostrou como somos pequenos e frágeis. Estou falando do dia em que o mundo conheceu a tal pandemia do Covid-19. Apresentado o cenário acima, e obviamente haveria muito mais o que escrever sobre o cenário que hoje nos desnuda como sociedade, agora contrariando Kant, que nos falaria sobre como moral e razão se distinguem, o filósofo, ao falar sobre dever, onde a ética deve prevalecer independente das circunstâncias e condições, vemos uma sociedade se esfacelando em suas camadas, revelando que nossa sociedade vive em caixas bem distintas, apesar de tanto ricos como pobres sofrerem o mesmo risco. Temos de um lado o pobre e o trabalhador, que em tempos de distanciamento se comprimem em coletivos lotados, porque na escolha entre morrer de uma doença ou de fome, escolhe alimentar a sua família. E o que dizer daqueles que ocupavam postos de trabalho, agora considerados irrelevantes, que agora vivem na incerteza do seu desemprego ou na tentativa quase que suicida de se exporem às ruas em busca de como prover para a sua família. Os de classe intermediária, que podem ser daqui a um tempo que não exista mais, pois com investimentos irregulares ou em empregos incertos também sofrem suas perdas. Negócios fechados em alguns casos. Estes dois grupos, tão distantes daqueles que com suas generosas contas bancárias expõem seus empregados, mas se resguardam em suas belas casas, sabendo que em qualquer risco podem recorrer a bons hospitais e médicos. Não vão ter que disputar um leito com alguém de idade maior ou menor. Vejam uma classe trabalhadora que precisaria ir à rua para sobreviver dizendo: fique em casa. E uma classe que se esconde em suas recâmaras dizendo: precisamos ir às ruas. Ou empresas e o país irão quebrar, irão falir. E o que dizer de igrejas que, assim como as empresas, abrem suas portas, expõem seus membros com líderes guardados pela distância entre o altar e a plateia. E tudo em nome de Deus e de uma fé religiosa. Pois se perguntam como se manterem sem os dízimos. Essa igreja deve realizar ações de fé que se revelam pela ação social, assim como diz o escritor do livro de Tiago no Novo Testamento. Por fim, como diria o filósofo Nietzsche, a igreja não revela moral suficiente para que essa sociedade se espelhe. Essa sociedade é mais racional do que moral, onde a ética só se aplica baseada nas condições que me encontro. Necessitamos de governos e padrões éticos como leis, pois não conseguimos gerar dentro de nós uma ética intrínseca, genuína, que sobreponha nossas condicionais. Talvez por isso Jesus tivesse nos ensinado no livro de João, no capítulo 15, que não seria suficiente amar o próximo como a nós mesmos, mas que deveríamos amar o próximo como ele nos amou e como nos ama, de forma incondicional. Nosso amor, nossa ética e nossas atitudes morais contêm muitas condicionais, onde nos parece que as condições de aplicação são mais importantes do que a própria ética e a moral em si. A ética sempre foi volátil,
quanto a tempos, eras e lugares. Mas isso quando falamos de eras e culturas. Mas me parece que uma mesma pessoa pode ser uma em um espaço específico e outra logo após sair do mesmo espaço. Não nos parece que vivemos em tempos de cada um no seu quadrado, mas sim de muitos eus, dependendo do quadrado que eu estou. Concluímos que a verdadeira pandemia somos nós, em nossa necessidade de ter e ser, afogados em nosso egoísmo, com nossa pretensa religiosidade, fechados em nossa realidade particular, em nossos achismos. Mas há uma vacina, não contra o Covid, infelizmente, mas contra o nosso modo de pensar, uma renovação de mente para que possamos experimentar aquilo que é bom, satisfatório, ou perfeito e agradável. Parafraseando o que Paulo disse em Romanos. Oramos o Pai Nosso, no texto diz que venha o teu reino, e a nossa oração é que venha o teu reino. Mas para que o reino dele venha, nós precisamos implantar este reino aqui na Terra. A ética e a moral precisam habitar em nós. Talvez seja isso que deveríamos entender como nossa guerra contra corpo e alma, moral e a razão com seu apetite descontrolado. Vamos ser melhores quando aquilo que nos alimentar e sustentar não estiver vinculado a poder. E quando a nossa necessidade for a necessidade do outro. Assim será feita a sua vontade e não a nossa. Há uma cura. Eu sei que é um texto extenso, mas eu queria que você entendesse que dentro desse texto eu falo sobre as diversas camadas de culpas, porque todos nós somos culpados de alguma coisa. Quando eu escrevo esse texto, eu falo sobre igrejas que abrem as suas portas, expondo os seus membros. E talvez você ache que isso é bom e deveria realmente acontecer. E eu também acho que, dependendo da localidade, talvez seja necessário, porque essa igreja tem um trabalho talvez social, ou ela é o ponto de equilíbrio de uma sociedade carente. Mas talvez você só esteja vendo a sua igreja como um grande império, porque você tem uma estrutura mega espetacular e a sua principal necessidade não é de culto. E a gente sabe disso. É muito fácil também, como trabalhador, dizer para o meu patrão: eu não quero trabalhar, eu não quero me expor, mas eu quero receber o meu salário. Se fosse tão simples a decisão para o seu patrão de fechar as portas para que você não trabalhe, eu estou dizendo isso porque as minhas portas estão abertas por uma necessidade de alimentar a minha família. É mais fácil pedir demissão, porque você pedir demissão é o mesmo que o seu patrão fechar as portas, porque você como empregado só pode se demitir, ele como patrão só pode fechar as portas, mas o efeito é idêntico para os dois. Ambos perderão dinheiro. Então, como sociedade, como seres coletivos, como pessoas que pensam no próximo, nós devemos entender como se encontra o pensamento, o coração, a emoção do meu patrão quando me expõe ao trabalho. Porque agora e agora eu estou falando de mim mesmo, que não sou empregado, mas tenho meu próprio negócio, eu não consigo fechar as portas. Porque senão eu posso fechar o meu apartamento e ir embora morar na rua ou na casa de alguém, pois eu não teria condições de sobreviver e sustentar minha própria família. São tempos distintos. São tempos onde as nossas fraquezas se revelam e onde é muito mais fácil para a gente julgar. É muito mais fácil para nós sentarmos na cadeira do juiz, como diz o livro Cabana, e julgarmos o que o outro fez ou deixou de fazer. A culpa é do governo? Será que a culpa é do governo? E se a culpa é do governo, quem botou esse governo no poder? E talvez você diga: mas eu não votei. Mas talvez você também não tenha se envolvido em debates políticos. Talvez você, como a gente aprendeu há muito tempo atrás, dizia que política, religião e futebol não se discutem. E por que não se discutem? Porque queremos ter a nossa própria razão, queremos viver no nosso próprio achismo. Eu não estou dizendo que no meio dessa pandemia não tenhamos os nossos heróis. Eu tenho um amigo da faculdade que é pastor.
e que contraiu Covid junto com sua família. Sua mãe se encontra enferma e internada numa situação delicada, porque ele fazia entregas de cestas básicas. Nós temos heróis no meio da nossa sociedade. Nós temos pessoas que abriram mão da sua própria saúde para se exporem. Eu tenho outro amigo que está fazendo um trabalho debaixo da ponte, com uma igreja com moradores de rua. Quantas pessoas abriram uma igreja embaixo da ponte para prestar um culto para moradores de rua? Talvez você deva conhecer o projeto Maltrapilho, está lá no Instagram, procura lá. O que eu estou querendo dizer é que não temos condições de culpar o outro sem pararmos antes para refletir e pensarmos no que nós temos feito. O que eu tenho feito? Como eu tenho mudado a minha família, a minha casa, o meu condomínio, o meu bairro, a minha sociedade local, a minha igreja, o meu estado e o meu país. Nós somos muito mais do que 50% de cristãos no Brasil. E eu estou falando de cristãos, tá? Aqui a gente não está falando se você é evangélico ou católico, já falei isso no primeiro vídeo. Mas nós somos um país que proclama um Estado laico, mas que a sua grande maioria é cristão. Hoje, se fizermos um plebiscito sobre se continuaremos laico ou cristão, talvez ganharia o cristão. Talvez não, porque muitos cristãos preferem o Estado laico. Mas a grande questão não é isso. A questão não é o que a lei diz que eu tenho que fazer, é o que eu tenho feito. Como que eu posso mudar isso? O que eu tenho orientado a minha família? Como eu posso proteger a minha família? Como eu tenho passado a mensagem para os meus amigos? Como a minha igreja tem representado a mim no meio dessa pandemia? Ela é uma que abre as portas por uma necessidade financeira. E eu não estou dizendo que igrejas não têm necessidade financeira. Aluguéis de salões e galpões são caríssimos. 5 mil reais, 10 mil reais. Aliás, diga-se de passagem, o que você tem feito como igreja? Porque não é porque a sua igreja não está tendo culto que você não vai, de alguma forma, contribuir com o seu dízimo. Dízimo? Deixa o debate mais para frente, se é bíblico ou não. Eu sei que alguns vão criticar à vontade, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas, seja bíblico ou não, ser filantropo, ser alguém que sustenta um programa que faz bem para uma sociedade, é algo positivo, é algo bom, me torna um com essa sociedade, não me torna desconexo daquilo que a gente está vivendo. Essa é a grande verdade. Nós somos um nessa sociedade. Não é porque o meu culto não está acontecendo que eu não posso dar um dízimo para a minha igreja ou ofertar na vida do pastor. De repente, se o pastor está no YouTube como eu e está te alimentando, o pastor, eu quero te abençoar de alguma forma. Então, quando a gente fala de quem é a culpa, é isso. Não é para culpar alguém, porque o texto que eu li em Levítico diz que a culpa é minha. Eu sou o culpado de como eu estou, de como essa sociedade se encontra. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, a culpa é de Deus, a culpa é da política, a culpa é da esquerda. Se nós fôssemos uma sociedade mais humana, mais voltada para o próximo, e agora a gente volta para a Bíblia, porque o que Jesus nos ensina em João, no seu capítulo 15, é de que Jesus, quando nos pergunta se nós conhecemos os mandamentos, a gente facilmente responde que é amar o próximo como a nós mesmos. E acho que a gente se apegou muito a amar o próximo como a nós mesmos e saiu divulgando. Se eu te perguntasse agora, ei, quais são os 2 mandamentos que Jesus deixou? Quais são os resumos dos 10 mandamentos? Você diria assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não. Porque Jesus, antes da sua morte, no capítulo 15 de João, ele diz que um novo mandamento nos dá. Sim, ele nos dá um novo mandamento. E muitas das vezes a gente lê a Bíblia e relê, e as palavras são tão parecidas que a gente não nota a grande diferença de uma sensível palavra. E Jesus vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês, que vai ficar muito melhor
ouvi isso na própria palavra de Jesus. João capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, percebam que Jesus ele faz uma sensível diferença na nossa forma de ver a sociedade, de ver o coletivo. Ele já não nos convida mais para amar o próximo como a mim mesmo. Ele não quer que eu te ame como eu me amo, porque talvez o meu amor seja falho. Talvez eu seja uma pessoa sem amor, sem esperança, ou talvez eu seja tão egoísta que eu sou incapaz de amar. Mas Jesus ele vai te desafiar, ele vai te convidar a amar o próximo como ele nos ama. E agora não depende mais de como eu me amo ou de como eu me vejo. Não. A grande questão agora é como ele me ama. Eu preciso amar você como ele te ama. Não é mais o meu amor que é o filtro, mas o amor dele. Um amor que se entrega, um amor que renuncia, um amor que abre mão de direitos, um amor que abre mão do trono, um amor que faz com que o Deus encarnado, ou seja, de que ele abra mão, de que ele deixe da sua vida que cedeu o seu trono, o seu lugar no céu, para se fazer como nós, como criatura. João vai dizer que o Verbo se fez carne. O nosso grande perigo como cristãos, e é nisso que entra num outro assunto polêmico, que eu sou contra a predestinação, é que desde a teologia da predestinação há 500 anos atrás, e desde muito tempo, talvez antes da teologia da predestinação, nós temos o hábito de sempre colocar a culpa em alguém. É muito fácil justificar as nossas mazelas quando o governo é um governo incompetente, ou quando o governo é um governo que não pensa no outro, ou quando ele é de esquerda, então ele é a favor de coisas que eu sou contra, quando o governo é ideológico. Porque entre nós, ideologia é uma palavra mal usada, eu estou usando aqui dessa maneira, porque é a maneira como todos compreendem a palavra ideologia. Mas nós vivemos num tempo onde a política não é o mais importante. Nós vivemos num tempo em que, se eu não olhar para o próximo, eu não tomarei as minhas decisões. Eu não vou sair de casa, não é porque o governo diz que eu não posso sair, ou posso sair. A decisão de sair não é minha, é sua. Se você tem a necessidade de sair como eu tenho, e eu saio todos os dias para que a minha renda familiar se mantenha, olha, somos obrigados a sair, vamos sair com todo cuidado, com máscaras, com álcool e com tudo aquilo que a gente acha que pode nos salvar, não quer dizer que vai. Agora, se nós não temos necessidade de sair, se somos aposentados, se somos idosos, se somos deficientes, se, somos de um trabalho que pode ser home office, se há possibilidade de não sair, se há possibilidade de mitigar as minhas saídas para que então o bem coletivo possa perdurar, por que não? Por que a gente gosta de dar a desculpa de que, liberou, então vamos sair? Eu lembro quando o Rio recentemente começou a liberar as pessoas, vamos sair agora, está liberado. Como assim? O governo não liberou porque ele quer a economia rodando, porque ele não quer falir. Mas ele não liberou porque o problema da pandemia acabou. Eu preciso entender a minha posição diante dessa pandemia. Isso também é amar o próximo, porque se eu contraio, eu trago a doença para minha esposa, para o meu filho. Você talvez não acredite na doença, talvez você concorde com o presidente de que é só uma gripezinha, porque, graças a Deus, se é que eu posso dizer assim, somente 5% aqui no Brasil é a taxa, somente 5%, a minha mulher também está pegando ali, somente 5% aqui no Brasil tem sofrido grandes males de letalidade do Covid. Então você encontrou 90 pessoas que tiveram o Covid e nada sentiram. Alguns são até assintomáticos. Parece que nem gripe tiveram, nem dor de cabeça sentiram e já tiveram Covid. Mas acontece que você não sabe se você está no grupo dos 95
Você é o próximo 5 da contagem até os 100%. Você não sabe se quando você pegar, você vai ser um assintomático e está transmitindo para outras pessoas que poderão pegar e não serem assintomáticas. Ou até um amigo seu, um familiar seu, vir a óbito por causa do seu descrédito com uma doença. Não compete a mim decidir o que é sério ou não. Compete a mim tomar a decisão coletiva de fazer o bem para todos. Então, de quem é a culpa da economia estar assim? É da doença? De quem é a culpa da doença? É de Deus? De quem é a culpa de que eu tenha que trabalhar? É do presidente? Ou realmente todos nós, em algum momento, precisamos decidir que sem trabalho não há dinheiro e sem dinheiro não há sustento e assim vamos passar fome. Então, em poucas palavras, no tempo curto que a gente tem, eu queria te levar a essa reflexão. De quem é a culpa? A culpa é de alguém ou a culpa é minha? A culpa é de onde eu nasci, a culpa é da minha família? Ou eu, como autor da minha vida, não fiz escolhas certas? Talvez, se você parar para refletir na sua vida, você teve algumas oportunidades na sua vida que talvez não foram bem aproveitadas por falta de maturidade. Talvez você não tenha achado que aquele era o momento. Eu acho que todos nós, de alguma forma, encontramos algo na vida. Mas que você saia daqui hoje com uma palavra de esperança. Cada um traga a sua oferta pela sua expiação. É o que o texto de Levítico diz. Que nós possamos reconhecer os males que nós mesmos geramos para nós e para a sociedade. E possamos sair desse momento como uma igreja melhor, como uma pessoa melhor, uma pessoa que visa o coletivo, uma pessoa que ama o próximo, como Deus ama, uma pessoa que planta uma semente. Então, há ainda heróis nessa sociedade, mas nós, como igreja, precisamos mudar a cara dessa sociedade. Não é culpa da política, é culpa nossa, porque Paulo em Romanos vai dizer que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Vamos transformar o mundo. Seja você a igreja que Deus sonhou.